Oi, pessoas. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que é muito comum no consultório, que principalmente mulheres, mas alguns homens também, que sentem muita raiva e não sabem lidar com essa raiva. Então, qual a causa dessa raiva e como que a gente pode solucionar isso, né? Então, raiva é uma emoção natural, todos nós temos raiva, mas quando cronicamente, né, estamos com raiva, ela nos dá indício de algumas formas de lidar com a vida e com as relações, de algumas inabilidades de lidar com a vida e com as relações. E quais seriam as habilidades necessárias então para a gente solucionar isso, tá? Então, primeiro, a raiva, ela é fruto de uma frustração. Quando eu me frustro diante de algo que eu gostaria que fosse de uma forma ou que não fosse de uma forma, essa emoção vai vir à tona, né? Então, primeiro, diminuir expectativas, trabalhar as minhas ilusões, as minhas idealizações sobre mim mesmo e sobre o mundo e sobre os outros, né? Sempre praticando a aceitação da vida e das pessoas como podem ser. Quanto maior a minha expectativa, quanto maior a minha idealização, maior vai ser a minha frustração, que outro nome que a gente dá para isso é essa emoção da raiva. Então eu me sinto frustrada e aí eu começo a sentir essa raiva, remoer essa raiva do outro, né? Como se ele precisasse atender todas as minhas necessidades. Então trabalhar as minhas idealizações vai diminuir essa visão, né, que eu tenho de mundo, de que o mundo precisa atender essas minhas necessidades, e a partir disso eu me sinto menos raivosa, essa raiva vem menos, né, essa emoção me engole menos. A outra possibilidade de eu sentir muita raiva é eu não saber me expressar. Então, a maioria de nós não aprendeu a se comunicar. E aí a gente acha que o outro está entendendo o que a gente quer. Ou a gente acha que o outro deveria saber o que a gente quer. E aí, quando esse outro não entende o que a gente quer, não faz o que a gente quer, não atende às nossas necessidades, sem menos a gente ter verbalizado essas necessidades, a gente sente muita raiva. E muitas vezes a gente sequer fala. Muitas vezes nós falamos e não somos entendidas e sentimos raiva, e muitas vezes nós nem falamos. Dentro da nossa crença ali, das nossas idealizações, da nossa imaturidade, a gente imagina que o outro deve já conhecer todas as nossas necessidades e deve prontamente atender isso, e dessa forma eu não vou sentir raiva. Mas não é assim que a banda toca, não é mesmo? Se eu falando, o outro muitas vezes não vai entender ou não vai querer entender, você imagina se eu não falo. Então, premissa básica de relacionamento, seja um afetivo, seja de amizade, seja profissional, é a comunicação objetiva. O que eu quero comunicar, sem rodeio, sem firulas. Eu não estou querendo falar da louça e eu vou falar do jantar de anteontem. Eu não estou querendo falar do meu salário e eu vou falar da bagunça do almoxarifado. Comunicação objetiva. Objetiva não tem nada a ver com agressiva. Objetivo é falar o que precisa ser falado. Olha, eu gostaria que acontecesse dessa forma eu não me sinto bem, dessa forma está me machucando, dessa forma não está bom para mim. Objetivamente falar o que quer falar. Não é manipular, não é chorar, não é gritar, é falar. Isso é um treino, é um aprendizado. A maioria de nós, principalmente as mulheres, não aprenderam a falar, os homens também não. Ou eles têm uma tendência a ser passivo ou mais explosivo e agressivo. Então, isso é treino, isso é aprendizado. Se nós aprendemos a fazer uma comunicação objetiva, que atende aquele objetivo do que realmente eu estou querendo expressar, possivelmente essa emoção de raiva vai cada vez me dominar menos, ok? Se amem, se cuidem, fiquem em paz.